Nós vamos agora ao texto base desta noite, que é Gênesis 24, de 10 a 14. Um texto que nós já começamos a estudar na semana passada. Gênesis 24, versículos 10 a 14. Abra aí a sua Bíblia. Vamos fazer então a leitura desse texto. Gênesis 24, 10 a 14. Diz assim o texto bíblico desta noite. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Meus irmãos, esse é o texto que temos estudado, hoje vamos terminar a exposição dele. No primeiro dia que nós tratamos sobre ele, eu disse que nós podemos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte está no versículo 10, e eu coloquei um título nessa primeira parte. O servo obedece com zelo. E aí, o texto que serve de base para essa afirmação, para esse enunciado, o servo obedece com zelo, é o versículo 10. Então, o primeiro ponto é esse, o primeiro ponto do nosso sermão é esse, o servo obedece com zelo, versículo 10. O segundo ponto do nosso estudo, do nosso sermão, é o seguinte: o servo suplica por bondade. É uma segunda etapa na história, é o segundo ponto aqui do nosso sermão, é uma nova fase na história que vai caminhando. O servo suplica por bondade, e isso nós encontramos nos versículos 11 e 12, que é o nosso aí, que serve de base para o nosso ponto 2. E o terceiro ponto do nosso sermão é com base nos versículos 13 e 14. E o título dado, o enunciado que nós fizemos para intitular essa porção é: o servo reconhece a necessidade de direção. Versículos 13 e 14 mostram isso. O servo reconhece a necessidade de direção. Na semana retrasada, na semana passada foi o pastor Nicolas quem pregou, mas na semana retrasada nós estudamos o primeiro ponto, o servo obedece com zelo. E nós falamos sobre o versículo 10, e todo o sermão foi voltado para o versículo 10 apenas. E fizemos algumas remissões aí, lendo outros versículos também. Também fizemos algumas digressões, mostrando algumas lições importantes que nós podemos pensar do versículo 10. E hoje, então, nós vamos dar sequência ao nosso sermão, olhando para os versículos 11 e 12, o ponto 2 do nosso sermão. O servo suplica por bondade. Notem bem, nós não devemos perder de vista o pano de fundo dessa história. Os irmãos devem saber, os irmãos devem se lembrar que Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa em que ele disse a Abraão que Abraão teria uma descendência, e essa descendência viria por meio de Isaque, filho dele, com sua esposa Sara. E de fato Deus deu um filho a Abraão, o nome foi dado aí, o nome de Isaque, e Deus disse, é por meio dele que será chamada a sua descendência. Abraão teve esse filho nasceu de Sara, já na velhice, é o filho da velhice, e como Deus prometeu uma descendência por meio de Isaque, chegou o momento de encontrar uma esposa para Isaque.
a fim de que Isaac desse continuidade aí à linhagem de Abraão, a fim de que a promessa de Deus de quem Isaac seria chamada a descendência de Abraão se cumprisse. Então o que nós temos aqui é Abraão trabalhando, tendo em vista a fé na promessa de Deus. Deus prometeu, eu daria a você uma descendência por meio de Isaac. Isaac já tinha cerca de 40 anos quando isso aconteceu. Abraão então providencia uma esposa para ele. E para cuidar dessa tarefa tão importante, uma tarefa crucial para a história da redenção da humanidade, por meio daquele casamento, Deus daria sequência à linhagem salvífica, à história da redenção. Por meio do casamento de Isaac com Rebeca, que foi a moça descoberta, entre aspas, pelo servo para se casar com ele, vieram à luz aí 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó foi o patriarca da nação de Israel, as 12 tribos saíram de Jacó. De uma dessas tribos, a tribo de Judá, veio a linhagem davídica, os reis davídicos, e dentro dessa família de reis davídicos nasceu Jesus, o Messias, por meio de quem todas as famílias da terra podem ser abençoadas crendo nele e obtendo a salvação que Deus dá por meio dele. Então, o casamento de Isaac era crucial para mim e para você. O casamento de Isaac era crucial para a história da redenção da humanidade. Deus queria redimir a humanidade enviando o seu filho. Ele preparou todo o caminho, escolhendo uma linhagem, tirando Abraão ali da idolatria lá em Ur dos Caldeus, levando a Harã e depois conduzindo até Canaã e dando-lhe essas promessas e abençoando e dando-lhe um filho, fazendo com que esse filho tivesse uma esposa e essa esposa gerasse filhos e assim a linhagem fosse caminhando até chegar no Messias que morreu por nós. Então essa história, a minha história, é a sua história. O que estamos estudando aqui é um pedaço da nossa história de salvação, como nós fomos salvos, o que aconteceu para que nós fôssemos salvos, o que aconteceu para que nós um dia pudéssemos obter o perdão de pecados, a justificação, para que pudéssemos obter a propiciação, Deus fosse propiciado e olhasse para nós com favor e nós entrássemos para a sua família e fôssemos feitos filhos de Deus. O que foi necessário acontecer para que hoje eu aqui, o Marcos Granconato, você aí, você que é um crente em Cristo, hoje desfrutasse da bênção da salvação pelo Evangelho. Foi necessário tudo isso, toda essa história que acaba sendo, como eu disse, a nossa história, a minha história e a sua história. É a história da nossa redenção. O que acontece aqui então? Esse servo, ele vai sair. Ele vai, como veremos hoje, ele vai sair e ele vai encontrar uma esposa para Isaac. E isso vai ser algo maravilhoso, extremamente importante, pelas razões que eu mencionei. A linhagem redentora, a linhagem que Deus escolheu para trazer o Messias ao mundo, vai ter continuidade graças à fidelidade, graças ao trabalho, à obediência desse servo anônimo. Nós nem sabemos o nome dele. Alguns dizem, será que não é o Damasceno Eliezer? Não sabemos, pode ser, não sabemos. O fato é que o nome dele não é mencionado aqui, mas ele mostra toda essa fidelidade, todo esse zelo e realiza essa obra que acabou afetando a minha vida e a sua vida. E não somente a minha vida neste mundo e a sua vida neste mundo, acabou afetando a nossa vida na eternidade, para a eternidade, para sempre. Então é uma história muito importante. Nós já estudamos o versículo 10, eu coloquei vocês agora aí a par do pano de fundo dessa história toda e agora vamos dar sequência então a essa história. Já sabemos, o versículo 10 fala que o servo pegou 10 camelos do seu senhor, levou consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu o rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Nós já vimos isso no mapa, já olhamos essas coisas todas, estudamos cada detalhe do versículo e agora o que acontece? Nós chegamos no versículo 11. No versículo 11, abruptamente, o servo se vê diante já da cidade ali, dos familiares de Abraão. Abraão queria que a moça não fosse das cananeias, das cananitas, e já explicamos isso nos sermões anteriores, porque ele não queria que a moça fosse daquela região, não fosse uma das filhas dos cananeus. Isso nós já estudamos, não dá para eu repetir tudo de novo. Mas o fato é que ele mandou o servo ali para a sua parentela, para Harã,
para a Mesopotâmia, e o servo agora então de repente chega lá. Nós não temos informações sobre o trajeto, nada disso. O versículo 10 fala que ele saiu com 10 camelos e com muitos bens, e agora no versículo 11 ele já está na cidade. Foi um trajeto longo, ele teve que caminhar pelo menos aí umas 2 semanas caminhando, pelo menos 2 semanas caminhando, era cerca de 720 quilômetros de viagem. 2 semanas ele andando meio rapidinho, talvez mais, né? Camelos carregados, né? Camelos carregados com muitos bens, uma comitiva grande, com homens ali com ele, conforme vimos, talvez de 14 a 20 dias ele levou para chegar lá. E agora ele chega. No versículo 11 mostra ele já ali. Vamos então ver o item 2 do nosso sermão, o servo suplica por bondade, versículos 11 e 12. Ele agora está diante da cidade onde ele quer encontrar a moça que Deus, segundo ele, Deus tinha escolhido já para Isaac. É claro que Deus já tinha alguém em mente, porque Deus tinha prometido dar sequência à linhagem. Então tinha que ter uma moça na mente de Deus. Tinha que haver alguma esposa na mente de Deus. E o servo então sabe disso. Então ele vai agora chegar lá e veja o que ele vai fazer. O texto diz assim: fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Então nós temos aqui o cenário pronto. O que falta o servo fazer agora? O servo já pegou os camelos, já pegou os bens do seu senhor, já empreendeu essa longa viagem de 2 ou 3 semanas para a Mesopotâmia, ao norte. Já chegou ali, toda a sua comitiva cansada, ele chegou ali, ele faz os camelos ajoelhar junto ao poço de água ali fora da cidade, e ele chega ali à tarde, que é a hora em que as moças saem a tirar água. Naqueles dias, esse era um dos trabalhos das mulheres. As mulheres faziam isso. O maior exemplo disso, o exemplo mais clássico disso, é a história da mulher samaritana. Você deve se lembrar que Jesus estava ali sentado junto a um poço e chegou a mulher samaritana trazendo um cântaro. Então nós aprendemos, aí nós vemos mais um exemplo dessa atividade das mulheres. As mulheres, as moças faziam isso. Elas iam até o poço, fora da cidade, algum outro lugar ali, para pegar água e trazer para casa em cântaros de barro. Elas colocavam os cântaros sobre os ombros e carregavam esses cântaros então para casa ali, para suprir as necessidades de água da sua família. Esse era o trabalho das moças. Os homens não faziam isso, eram mais as moças que faziam isso. E nós temos então aqui todo o cenário pronto. Aqui o cenário está pronto. O servo olha para isso, ele fala: já cheguei. Cheguei nesse lugar. Cheguei nesse lugar, os camelos já estão descansando, estão ali, ajoelhados ali junto ao poço. Estão ali. Agora tem algo interessante que vai acontecer. Ele sabe. É tarde. É uma hora interessante agora, porque é a hora em que as moças da cidade vão sair para pegar água. Então chegou o momento, o cenário está todo preparado. É uma oportunidade sem igual para ele ver o desfile de moças da cidade. Que outro momento ele poderia ver as moças ali todas juntas? Esse era o momento, esse era o lugar. Como ele poderia encontrar uma moça na cidade? O que ele teria que fazer? Bater de porta em porta, perguntar: tem alguma moça que mora aqui? Vocês são parentes? Vocês são da parentela de Abraão? Não são? Onde estão os parentes? Esse seria o trabalho dele? Seria muito difícil talvez isso aí. Mas o que ele faz? Ele é inteligente, ele é precavido. Ele fica parado ali porque ele sabe: aqui é o momento, aqui é o lugar. É aqui o lugar certo em que as moças vão se juntar. Onde mais elas iriam se juntar? Aqui é o lugar certo. Elas não vão passear pela praça à tarde para fazer alguma outra atividade. Elas não vão a uma universidade, aí onde eu possa ver as moças da universidade e ver qual moça da cidade serve para o meu Senhor. Não tem outro lugar. Esse é o lugar certo e é o momento certo. Agora eu posso sentar aqui e observar e esperar. Vão surgir várias moças agora. Várias moças vão aparecer.
todas elas trazendo aí os seus cântaros para serem enchidos e levados para casa. E eu vou observar cada uma delas e eu vou pedir a Deus para que Ele me oriente, para que entre essas moças todas que vão entrar nesse cenário, o cenário está prontinho, é só aguardar aqui, para que de todas essas moças Deus aponte qual é aquela que Ele escolheu para dar sequência à linhagem do meu Senhor Abraão. Então veja o que ele faz. Ele faz isso. Ele fica ali parado, sentado ali, ele é muito estratégico, esse servo é muito esperto, ele sabe que aquele lugar é um lugar estratégico para ver as moças, e veja o que ele faz, versículo 12, e ele disse, aqui na minha tradução está, e disse consigo, mas não é isso, não está falando sozinho, né? Ele disse o quê? Ele disse uma oração. Olha o que ele diz. Ele diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Note bem esse versículo, é um versículo muito importante. Por que esse versículo é importante? Em primeiro lugar, você olhando aí para o versículo 12, você vai encontrar o verbo dizer. E disse. No texto hebraico, é um verbo muito comum. A expressão aqui, e disse, no texto hebraico é vaiomer. Vaiomer. Essa expressão é muito comum nas narrativas, porque sempre que aparece lá, e ele disse, e disse o Senhor, e disse fulano, e disse cicrano, sempre que isso acontece nas narrativas, essa expressão, e disse, é muito recorrente, aparece muitas vezes, é essa expressão, vaiomer. Vaiomer. Por que essa expressão é importante? Bem, o que nós temos aqui, o que aparece aqui com essa expressão, e disse, e logo depois desse vaiomer, e disse, ele fala com Deus. O que nós aprendemos aqui é que existe na disposição desse servo, no modo como Deus se dirige ao Senhor, um certo tom de informalidade. Note bem, o servo, ao usar esse verbo, aqui Moisés, ao usar esse verbo para descrever a atitude do servo, ele está mostrando que o servo se dirigiu a Deus de modo informal, como se ele estivesse conversando com alguém. Como se ele estivesse conversando com alguém numa conversa pessoal, numa conversa aberta, entre uma pessoa e outra, entre duas pessoas. Por que isso aqui é curioso notar? Isso aqui é um fenômeno curioso que é detectado aqui pelos estudiosos que dizem, olha, as orações dos patriarcas, e aqui o servo imita isso, eram orações informais. Não eram frases decoradas, não eram rezas, não eram repetições mecânicas, não eram assim as orações daqueles homens. As orações daqueles homens eram conversas informais, pessoais, em que a pessoa se aproximava de Deus dessa maneira pessoal e informal, e mantendo a reverência, mantinha um diálogo com Deus. Por que isso é importante para nós? Porque é importante um verbinho como esse, uma expressãozinha como essa, vaiomer, que sugere essa informalidade, essa conversa não oficial, esse diálogo pessoal com Deus. Por que isso é importante para nós no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus? Isso é importante porque isso mostra uma espécie de teologia da oração. Isso ensina para nós o que é de fato uma oração. Isso mostra que uma oração não é algo que deve ser decorado, não é algo que deve ser como uma reza mecânica, repetida ali diversas vezes, memorizada, pronunciada de modo impessoal, ritual, nada disso. O que nós aprendemos aqui é que a oração patriarcal e a oração da época patriarcal, que é uma oração que a palavra de Deus aprova, ela é desse jeito. Ela é uma conversa do homem com Deus. Uma conversa respeitosa,
Isso não significa que o fato de ser informal não significa ser desrespeitosa ou irreverente. Não pode haver irreverência e desrespeito. A postura de reverência, a postura de respeito, mas ao mesmo tempo a postura é de informalidade, de conversa entre duas pessoas. O servo se aproxima do Senhor e fala com Ele, e expressa suas preocupações diante dele, e expõe seus motivos, e expõe os seus pesares, e expõe os seus anseios livremente ali ao seu Senhor, sem grandes formalidades, sem fórmulas prontas. Isso é muito importante. Por quê? Porque no meio evangélico existem noções estranhas hoje em dia, em que a pessoa aprende a oração da vitória. Já viram isso? A oração da vitória. Eu já vi essas coisas. A pessoa então ela decora uma oração que algum pastor ali escreve. É a oração da vitória. Então ela recita aquilo antes de sair de casa. É a oração da vitória. Eu já vi uma pessoa, um livro, um autor, ele escreve falando sobre a oração para vestir a armadura de Deus. Então você decora aquela oração em que você veste a armadura de Deus. Senhor, agora eu visto o seu capacete, agora eu pego a espada, agora eu visto o sapato. E a pessoa vai pronunciando essas coisas todas de forma decorada ali para vestir a armadura de Deus, é a oração da armadura de Deus. E assim outras rezas também, outras orações que são inventadas, que são decoradas, que são mecânicas e que não passam de meras superstições. Irmãos, aqui nesse texto nós aprendemos que isso é errado. Nós aprendemos que a oração é um diálogo com Deus, em que o servo expõe aí as suas preocupações com reverência, com respeito, mas faz isso de modo livre, sem frases decoradas, sem repetições mecânicas, sem fórmulas previamente estabelecidas. Na Bíblia só existe uma oração que é uma fórmula previamente estabelecida. Essa oração é a bênção araônica, que está registrada em Números 6, 22 a 27. É uma oração decorada. É a única oração decorada da Bíblia, que Deus falou assim, olha, Arão, quando for abençoar o povo, vai dizer estas palavras. Então Arão tinha que dizer aquelas palavras. Especificamente, era uma coisa fixa. Mas isso pertenceu ao tempo do culto levítico, que era marcado por solenidades, formalidades, cerimônias, regulamentos rígidos. E isso passou. Isso foi uma exceção, isso passou. A oração sempre foi uma expressão de diálogo, um verdadeiro diálogo com Deus, livre de fórmulas decoradas, de rezas, de repetições mecânicas. Nós vemos no romanismo essas coisas. Pessoas ali no meio evangélico existem essas orações decoradas, oração da vitória, oração da saúde, oração da repreensão, oração não sei do que, e várias invenções bobas. Nós vemos no romanismo as pessoas repetindo o Pai Nosso diversas vezes, achando que serão ouvidos, ou dizendo orações aí que são composições como Ave Maria, cheia de graça, e vai repetindo aquilo continuamente. Nada disso tem validade nenhuma diante de Deus, nenhuma. Não vale nada isso diante de Deus. A oração que Deus aprova em sua palavra é a oração como a oração desse servo aqui. É essa conversa pessoal. É essa conversa informal e reverente, em que a pessoa se aproxima e diz. É o vaiomer. Não é uma oração solene, pronta, decorada, preparada. Ali não é uma oração assim. É uma conversa pessoal e respeitosa, em que a pessoa expõe o seu coração diante de Deus, apresenta diante dele as suas preocupações, e o Senhor, então, ouvindo isso, ele responde de acordo com a sua vontade. O texto prossegue, então, dizendo o que ele disse, mostrando o que o servo disse. Fala assim, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Por que ele fala isso? Deus de meu senhor Abraão. Por que ele não fala meu Deus?
mas o Deus de meu senhor Abraão. Será que esse servo não cria que Deus, que Yahweh, que é o que ele menciona aqui, Senhor é Yahweh, Javé. Será que ele não cria que Yahweh era o Senhor dele? Dizendo, o Senhor que é o Senhor dele lá. Não, meu, é dele. Eu vou orar para o Senhor, mas o Senhor é Deus dele, não é meu. Será que ele está dizendo? Não, não é isso. O que o servo está fazendo aqui é trazer à memória de Deus um compromisso. Vai dizer, mas como o servo faz isso? Como pode o servo tentar trazer à memória de Deus um compromisso? Mas isso acontece na Bíblia e os homens de Deus fazem isso, por mais incrível que pareça. O servo, ao dizer, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, está recordando na sua oração, ele está recordando que Yahvé era o Deus de Abraão que tinha feito promessas a ele. Essa é a sacada aqui. É isso que o servo tem em mente. Ele diz, o Deus do meu senhor Abraão, ao dizer isso, ele quer lembrar Deus. Olha só que interessante. Ele quer lembrar Deus que ele é o Deus de Abraão. E sendo Deus de Abraão, ele havia se comprometido, ele havia feito promessas a Abraão. Então o que nós temos aqui é algo interessante, porque uma oração como essa mostra que nós podemos eventualmente, acredite se quiser, nós podemos eventualmente lembrar Deus de algumas promessas. O servo faz isso aqui. Ele diz, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. Senhor, lembre-se, o Senhor é o Deus de meu senhor Abraão. E sendo Deus dele, o Senhor fez algumas promessas. E agora eu estou aqui. E a minha tarefa está ligada a essas promessas que o Senhor fez. E eu estou aqui agora precisando da sua ajuda e chegou o momento do Senhor mostrar fidelidade a essas promessas. Mais para frente um pouquinho ele vai deixar isso ainda mais claro, que ele está lembrando Deus das suas promessas. Aí você pensa, mas Deus se esquece das suas promessas e então nós temos que lembrá-lo sempre disso? É claro que não, Deus não se esquece de nada, ele tem uma mente perfeita, Deus nunca se esquece de nada. Mas na Bíblia nós vemos essa prática. Moisés faz isso. Moisés, quando intercede pelo povo, às vezes Deus está prestes a destruir o povo, então Moisés intercede pelo povo e fala, Senhor, lembre-se dos patriarcas, lembre-se das suas promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó, não destrua esse povo, lembra-te das promessas, lembra-te da tua aliança. Moisés faz isso. E nós vemos que é uma prática legítima. Nós podemos fazer isso também? Podemos. Nós podemos sim, não significa ofender Deus dizendo que ele é esquecido. Não. Significa que nós confiamos nessas promessas. E ao lembrar nas nossas orações dessas promessas, a nossa confiança em Deus aumenta mais. Será que Deus nos fez promessas? Bem, eu pessoalmente, há várias promessas na Bíblia, mas eu pessoalmente gosto de uma que está em Hebreus 13, 5 e 6. Nos dias de hoje, essa promessa é a promessa que eu quero lembrar vocês. E quando você for orar, você pode dizer ao Senhor, Senhor, lembra-te daquilo que o Senhor prometeu. Lembre-se daquilo que o Senhor prometeu em Hebreus 13, 5 e 6. Às vezes, temos que fazer essa oração. E fazendo essa oração, o Senhor atenderá conforme a sua promessa. E a nossa fé será robustecida ao lembrarmos dessas coisas. Veja o que diz Hebreus 13, 5 e 6. Fala assim, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Isso aqui o meio evangélico não aprendeu ainda, né? O meio evangélico tem sido instruído pelos falsos mestres, os ministros de Satanás. O meio evangélico tem sido instruído a ser avarento, a não se contentar com as coisas que tem e a serem avarentos, eles querem ficar ricos e isso é estimulado neles pelos pastores do inferno. Agora vejam aqui o que o texto diz. Seja a vossa vida sem avareza, isso aqui é a palavra de Deus mesmo, contentai-vos com as coisas que tendes, e aí vem a promessa, porque ele tem dito, e agora vem aqui uma promessa importante que você pode eventualmente agir como servo e dizer, Senhor,
lembra-te da tua promessa dada aos teus servos. Veja qual é a promessa. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Veja que promessa linda que você pode invocar eventualmente, como o servo invocou. O servo sutilmente, o servo indiretamente, de modo como que velado, ele lembrou Deus da promessa. Senhor, o Senhor é o Senhor do meu Senhor Abraão. O Senhor é o Deus do meu Senhor Abraão. O Senhor fez promessas para ele. O Senhor se comprometeu com ele. Eu estou aqui. E agora é o momento do Senhor mostrar a sua fidelidade. Essa lembrança que ele fez, nós também podemos fazer nos momentos difíceis. Muitas vezes não temos recursos, estamos apertados com alguma situação, chegou a pandemia, perdemos o nosso emprego, chegou a pandemia, não sabemos se haverá abastecimento em tudo aí nos mercados, nas nossas casas, ficamos preocupados com essas coisas. Então nós nos assustamos com tudo isso. Então nós nos lembramos dessa promessa: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, e aí vem a promessa: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós podemos lembrar disso, nós podemos nos alegrar com isso, nós podemos agir como aquele servo e lembrar das promessas que Deus fez. Vejam na sequência então, aqui, o que está escrito aqui na oração do servo. Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas. Vejam, ele faz a lembrança aqui da promessa, uma lembrança sutil e indireta. Ele prossegue dizendo, rogo-te que me acudas hoje. Aqui, quando ele diz rogo-te que me acudas hoje, ele está dizendo, Senhor, concede-me sucesso. É literalmente isso que ele está dizendo. Em vez de dizer, Senhor, me socorre, como é a tradução aqui, literalmente ele está dizendo, concede-me sucesso, boa sorte, boa fortuna, faça com que eu alcance sucesso nisso que eu estou procurando, nesse meu trabalho, nessa minha missão, dá-me sucesso nessa minha missão. O que é interessante notar aqui na oração desse servo é que ele reconhece que Deus é quem concede o sucesso. Vocês se lembram de Tiago, que censurava os seus leitores dizendo, olha, vocês se orgulham dizendo, iremos para tal cidade e ganharemos dinheiro e voltaremos e realizaremos grandes coisas? Ele fala, vocês estão totalmente errados, vocês não sabem o que é a vida, vocês não sabem nem se amanhã vocês estarão vivos. Então vocês deveriam dizer o seguinte, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Vocês são pretensiosos, vocês não reconhecem que o sucesso vem de Deus, que a bênção vem de Deus em todos os nossos empreendimentos. O servo aqui é diferente. O servo ele fala, rogo-te que me acudas, ou seja, eu peço que o Senhor me dê sucesso, boa sorte, que o Senhor faça com que o meu trabalho frutifique, com que tudo dê certo. Eu sei que o sucesso vem do Senhor, é o Senhor quem pode fazer isso por mim. E aí ele termina, ele caminha para o final dessa súplica aqui, desse versículo, ele dizendo o seguinte, e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. É muito interessante o que ele diz aqui agora, porque quando o texto em português diz, e uses de bondade, ele está usando uma palavra que é uma palavra muito comum no contexto da aliança do Antigo Testamento, que é a palavra hesed. Essa palavra, a palavra hesed, ela significa não somente bondade, não é bondade qualquer. A palavra hesed significa amor leal. É o amor próprio entre pessoas que estão numa aliança. É um amor que implica fortemente a noção de fidelidade. Não é apenas um sentimento. Não é apenas uma disposição bondosa, não é somente isso que o servo está pedindo aqui. Não é somente uma disposição benigna, uma disposição bondosa. Não é apenas um amor sentimental. Ele está falando sobre um amor ligado à lealdade. Senhor, mostra o seu amor pactual agora. Revela o seu amor pactual que se manifesta em fidelidade.
Mostra o seu amor pactual que se revela em lealdade. Chegou o momento, eu estou aqui diante dessas moças que daqui a pouquinho vão aparecer neste cenário aqui. Chegou o momento do Senhor mostrar a sua fidelidade pactual. Chegou o momento do Senhor mostrar a sua misericórdia, o seu amor leal, a sua lealdade. O Senhor fez promessas a Abraão e chegou a hora do Senhor mostrar que o Senhor é um Deus leal nas suas promessas, leal na sua aliança, que o seu amor é um amor pactual, é um amor comprometido, é um amor que cumpre aquilo que prometeu. Então ele faz isso. Ele pede dessa forma, ele suplica ao Senhor por bondade, mas não é a bondade qualquer, é a bondade da aliança, é a bondade pactual. Então nós temos aqui nesse item 2 esse enunciado: o servo suplica por bondade. E ele faz isso pensando em que existe uma aliança entre Deus e Abraão. E Deus há de revelar a sua lealdade, a sua bondade leal, o seu amor leal para com o meu Senhor. E há de fazer com que eu encontre uma esposa para ele, porque dessa forma ele estará mostrando a sua lealdade, a lealdade às suas promessas. É muito lindo ver isso. Por quê? Porque nós, os crentes, nós também temos uma relação pactual com Deus. Eu e você. Nós, cristãos, quando nós cremos em Cristo, nós fomos lavados pelo sangue da nova aliança. Por meio do sangue de Cristo, ao crermos nele, nós fomos incluídos na nova aliança. Nós passamos a ser abençoados por uma relação pactual com Deus, por uma aliança com Deus por meio do seu Filho. Nós entramos numa aliança com Ele, e essa aliança envolve o quê? Envolve crermos nele e envolve as suas promessas dadas àqueles que creem. Então, o fato de Deus cumprir essas promessas em relação a nós, em estar conosco, em nos suprir, em estar presente, em nos consolar, em habitar em nós, em cuidar de nós e no final de tudo nos levar para o seu reino santo, essas promessas todas são promessas ligadas ao amor pactual de Deus. Por que ele vai cumprir tudo isso? Porque ele estará sempre conosco, como ele prometeu em Hebreus. Porque ele não vai nos desamparar, como ele prometeu em Hebreus. Porque ele nos dá do seu Espírito, ele nos consola, ele nos dirige, ele nos alimenta, ele cuida de nós. Por que ele faz tudo isso? E porque no final de tudo ele nos chamará para habitarmos juntamente com ele, preparando um lugar ao lado dele em sua glória. Por que ele fará tudo isso? Porque ele nos ama com amor pactual. Ele nos ama com amor leal. Ele nos ama com hesed divino, com a lealdade, com a misericórdia pactual. Ele nos prometeu essas coisas e ele há de cumprir essas coisas. Foi isso que fez com que o servo, aquele servo de Abraão, se encorajasse a orar daquele jeito. Ele sabia, existe uma relação pactual entre Abraão e o Senhor. E agora eu posso pedir essas coisas, porque eu sei que o Senhor é leal a essa relação pactual. Eu sei que o Senhor é bondoso no seu desempenho, no desempenho do seu papel nessa relação pactual. E por isso eu me animo a fazer essa súplica. Da mesma forma, nós podemos também descansar em Deus e orar a Deus pedindo essas coisas que eu mencionei, porque existe uma relação pactual entre nós, os crentes, e o Senhor. Ele nos ama com amor pactual, com amor da aliança, e há de cumprir todas as suas promessas dirigidas a nós, porque ele nos ama dessa forma, com essa bondade, a bondade da aliança. Muito bem. Chegando ao final, no item 3, nós chegamos aos versículos 13 e 14. E nos versículos 13 e 14, nós temos o seguinte enunciado: o servo reconhece a necessidade de direção. Vejam aqui o que o texto diz. Ele fala assim, o servo dizendo ainda na sua oração: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. É o cenário pronto. 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba,
e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. O que acontece aqui nesses versículos aqui? Nesses versículos aqui, o servo, ele coloca diante do Senhor a necessidade de um sinal. Ele falou, olha, eu quero que o Senhor mostre a moça que o Senhor escolheu. E esse sinal envolvia um perfil que ele deveria verificar na moça. E que perfil era esse? Era um perfil de bondade, de docilidade, de serviço e de hospitalidade. Era esse o perfil que o servo queria encontrar na moça. Ele fala, Senhor, eu preciso de um sinal. E esse sinal eu quero que seja esse. Eu quero uma moça que expresse, que revele essas qualidades de bondade, de docilidade, de serviço, de humildade, de hospitalidade. É isso que eu quero. Ele coloca isso diante de Deus. Ele pede a Deus esse sinal. A moça que expressar essas coisas, eu quero que seja a moça que o Senhor escolheu. Então o texto diz, as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. É aquilo que eu já mencionei. Era o costume naqueles tempos bíblicos. As mulheres saíam para tirar água. E ele coloca essa condição. Olha, eu quero que a moça que o Senhor escolheu, ela diga, olha, eu vou dar água para o Senhor, eu vou pedir água para ela, vai dizer para mim, eu vou dar água para o Senhor e também vou dar água para os seus camelos. Irmãos, isso envolveu um trabalho um tanto pesado. Note bem, eu fiz uma pesquisa rápida aí, na internet as informações são meio variadas acerca disso. Eu fiz uma pesquisa rápida para saber quanto um camelo bebe de água de uma só vez. E eu descobri que um camelo, há informações diferentes, elas são desencontradas, mas eu percebi, pela pesquisa que eu fiz, que um camelo pode beber de uma só vez até 60 litros de água, de uma só vez. Então notem, eu não sei, se ela fosse dar água para os 10 camelos, como ela se dispôs a dar, se ela fosse dar água para realmente abastecê-los, isso seria 600 litros de água. O versículo 10 fala que eram 10 camelos. Seriam 600 litros de água. Eu não acredito que ela tenha enchido, satisfeito ali a necessidade de água, matado a sede de todos os camelos. Ela deve ter dado apenas ali um começo, um pouquinho só, e depois os camelos foram levados para a casa dela e tudo mais. Ela recebeu ali, né, do irmão dela, do pai dela, eles receberam toda a hospedagem ali, os camelos foram melhor cuidados e tudo mais, mas o fato é que não dava para ela matar a sede de 10 camelos, cada um bebendo 60 litros de água de uma vez. Mas mesmo assim o trabalho não foi fácil, porque ela usava para isso um cântaro. E o cântaro, cabe quanto de água num cântaro? Um cântaro deve caber 12 litros de água, talvez, máximo 12, 15 talvez, não sei. Não pode ser muito mais do que isso, senão você não consegue carregar. Note, não é um cântaro de plástico levinho, é um cântaro de barro. O cântaro já é pesado. Então não cabe muita água lá dentro, talvez 10 litros, 12 litros, não sabemos, mas ela se dispôs, irmãos. Na sequência da história nós vemos isso. O servo diz, olha, eu quero que a moça que o Senhor escolheu, eu quero pedir água para ela, dá-me um pouco d'água e eu quero que ela tenha essa iniciativa. Ela vai dar água para mim e vai dizer o seguinte para mim, olha, eu vou dar água para o Senhor, e mesmo sem o servo pedir, ela diria, vou dar água para o Senhor e eu também vou dar água para os seus camelos, 10 camelos. Eu vou dar água para eles também. Era um trabalho pesado, era um trabalho difícil. Se você quiser ver o quanto era difícil o trabalho, veja os versículos 19 e 20 que nós vamos estudar posteriormente. Veja aí, nós estamos em Gênesis 24, veja aí o trabalho que ela teve. Há uma descrição desse trabalho no capítulo 24, nos versículos 19 e 20. Fala assim, 19 e 20, capítulo 24. Diz assim, acabando ela de dar de beber ao servo.
acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E aí vejam o que ela fez. 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O que ela fazia então? Ela corria até o poço, tirava a água e voltava e despejava no bebedouro. Aí corria no poço de novo, tirava a água e despejava no bebedouro. Corria de novo no poço, tirava a água e despejava no bebedouro para que 10 camelos bebessem. Esse foi o trabalho dela. E o servo, então, ele queria uma moça assim. Ele queria que essa moça fosse a moça escolhida por Deus. Senhor, olha, eu quero que a moça que o Senhor escolheu se revele dessa forma. Uma moça bondosa, uma moça disposta, uma moça dedicada ao serviço, uma moça humilde, uma moça hospitaleira. O servo sabia, e nós sabemos também, nós estudamos isso em Gênesis 18, o servo sabia que o seu senhor Abraão era um homem bondoso, era um homem generoso e era um homem hospitaleiro. E ele queria então que Abraão tivesse uma nora que fosse uma moça Abraão. É assim que a moça tinha que ser. Uma moça, uma jovem, uma mulher Abraão. Uma mulher marcada por bondade, por hospitalidade, por serviço, por disposição. Nós vemos em Gênesis 18, Abraão se apressando, correndo, fazendo as coisas para receber ali os seus hóspedes, trabalhando em prol deles, mostrando toda a sua hospitalidade e serviço. E o servo pensa: eu quero que a nora de Abraão seja uma jovem, uma moça, uma mulher Abraão, marcada por isso, disposição, hospitalidade, bondade, serviço e humildade. É muito importante isso aqui, porque isso aqui, esse pequeno trechinho da oração do servo, uma oração que é narrada com aprovação pelo autor bíblico, com aprovação pelo Espírito Santo, é muito importante porque essa oração acaba por expressar, revelar o perfil da mulher que agrada a Deus. E isso é muito importante, porque as moças cristãs, elas não têm um modelo a seguir hoje em dia. E quando escolhem um modelo, escolhem os piores modelos possíveis. Escolhem cantoras seculares, horríveis, são semi-prostitutas, que nós vemos na televisão e que são tidas aí como modelo para as moças, para as jovenzinhas, para as mocinhas se comportando como essas mulheres que são semi-prostitutas aí na televisão, como essas cantoras sujas, de boca suja, que aparecem na televisão, jovenzinhas de 12, 13, 14 anos, às vezes até criancinhas, menininhas, imitando essa gente. Porque falta um modelo bíblico, e os pais muitas vezes achando engraçado e até estimulando esse tipo de imitação. Nós vemos aí moças cristãs com discursos feministas, seguindo as ideias dessas mulheres, essas feministas que são mulheres sujas, imorais, rebeldes, cruéis, desrespeitosas, frustradas, pessoas insubmissas, terríveis, e moças crentes se espelhando nessa gente que não vale nada, gente que não presta, gente que só traz infelicidade para as suas famílias e para as pessoas que seguem os seus discursos. Na realidade, nós temos na Bíblia padrões diferentes. E as moças deveriam seguir esses padrões, e os moços deveriam procurar esses padrões nas moças. E os pais deveriam estimular esses padrões em suas filhas. E esses padrões, entre esses padrões, nós temos esse aqui, dessa mulher, dessa moça. Uma moça humilde, respeitosa, disposta, que não come o pão da preguiça, que não é preguiçosa, uma moça disposta ao serviço, uma moça bondosa, uma moça que estende a mão, uma moça que trabalha, uma moça que mostra hospitalidade, uma disposição amorosa, docilidade, tudo isso ela revela. E é esse tipo de padrão, é esse modelo que as moças cristãs deveriam imitar. E não o lixo que nós vemos aí fora, essas mulheres que perderam a vergonha, que perderam a moral, que perderam o caráter, que não servem de modelo para ninguém, a não ser para os animais. São pessoas terríveis, pessoas horríveis, pessoas que não respeitam seus maridos, pessoas que não respeitam autoridades,
pessoas que não respeitam a decência, a moral, mulheres de boca suja, mulheres que não têm amor pela família, mulheres preguiçosas, mulheres cruéis, perversas. Nós não podemos, nós que somos crentes, não podemos nos igualar com essa gente. Nunca. Nem chegar perto dessas pessoas, nem pronunciar o nome delas. E quando elas aparecerem na nossa frente, temos que mudar de canal de televisão. Temos que tapar nossos ouvidos para não ouvir essa gente. Nós temos que ter modelos diferentes. E aqui nós temos um modelo maravilhoso, é a moça Abraão. É a moça fiel, é a moça leal, é a moça disposta, é a moça bondosa, é a moça humilde, é a moça que serve, é a moça hospitaleira. É esse tipo de moça que vemos aqui, muito longe dos padrões horríveis, sujos, podres, rebeldes que nós vemos por aí afora. As moças de hoje em dia devem se preocupar com padrões desse tipo, padrões bíblicos, porque esses padrões foram todos esquecidos e são, na verdade, ridicularizados pelas pessoas que não conhecem a Deus. Muito bem, o texto prossegue, o texto fala o seguinte, o servo termina a oração dizendo o seguinte, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. Aqui uma palavra importante. O Senhor tem já uma moça designada. Eu sei que o Senhor tem uma pessoa já escolhida. O Senhor dirige todas as coisas. O Senhor já escolheu alguém. Eu quero então que o Senhor me dirija agora. Que o Senhor me dirija para que eu encontre essa moça. Para que essa moça apareça e esse seja o sinal, o perfil dela e a disposição dela em servir. É interessante aqui, nós temos aqui uma oração de alguém que sabe que Deus já tem tudo determinado. O servo sabia, a moça já foi designada, a moça já foi escolhida. Abraão já profetizou que o Senhor me guiaria para encontrar a moça. Abraão já tinha profetizado isso ao servo. O anjo do Senhor vai guiar você para que você encontre a moça. E aqui ele sabe que há uma promessa. Em Isaque será chamada a tua descendência, haverá uma esposa para Isaque. E aqui o servo diz, eu sei que o Senhor já tem uma moça designada, apontada. Eu sei que já existe algo assinalado pelo Senhor, uma pessoa que o Senhor assinalou, eu tenho certeza disso. Mas mesmo assim, o servo ora. Por que ele ora? Porque o decreto de Deus não anula a oração humana. O servo poderia dizer assim, já está tudo designado, eu não vou pedir nada a Deus, mas ele não faz isso, é um homem sábio. Ele sabe que o decreto fixo de Deus, a determinação divina, o apontamento fixo de Deus, a sua soberania, o seu decreto, a sua predestinação santa, ele sabe que isso não anula a necessidade de zelo e a necessidade de oração. E por causa disso, então, ele trabalha com zelo e por causa disso, então, ele ora a Deus pedindo direção. E Deus dirige. E no versículo 50 do capítulo 24, nós aprendemos que tudo aquilo que aconteceu tinha sido obra do Senhor. O versículo 50 deixa isso claro. Tudo que aconteceu foi obra do Senhor. O Senhor já tinha designado uma mulher, já tinha designado uma moça, já tinha preparado uma moça. Ele conduziu tudo então para realizar a sua vontade. E isso, o servo sabia disso, mas isso jamais anulou o seu esforço, o seu zelo e a sua oração. O servo, ele pediu por direção, ele reconheceu a necessidade de direção. Ele sabia, o Senhor tem que me dirigir, mesmo sabendo que Deus já havia designado uma pessoa certa. Bem, isso então faz com que nós cheguemos ao fim desse texto, os versículos 10 a 14. E nós aprendemos então bastante com esse servo. Agora nós olhamos para nós, eu quero aqui concluir apontando rapidamente aqui o modo como nós devemos olhar para nós em face disso. Temos aqui um servo, ele é um modelo para nós, um modelo de zelo, um modelo na forma como ele ora, um modelo no que diz respeito à sua confiança na direção de Deus, a sua dependência de Deus. Tudo isso nós vemos nesse servo. Ele é alguém que expressa um zelo
singular, ele obedece, ele é obediente, a sua obediência é zelosa, e ele faz isso mesmo sabendo que Deus já havia decretado tudo, ele obedece com zelo. Nós aprendemos que ele é um servo que suplica por bondade, mesmo sabendo que Deus não precisa ser lembrado de nada, ele suplica pela bondade pactual de Deus, ele é um servo que ora, pedindo essas coisas, e ele é um servo que reconhece o quanto ele precisa de direção, mesmo sabendo que Deus já decretou todas as coisas, já designou alguém que há de realizar a sua obra, mesmo assim ele reconhece que precisa da direção de Deus e pede isso a Deus. Então é um servo que nós devemos imitar na nossa vida, em todos os aspectos aí da nossa vida. Mas eu gostaria de frisar dois aspectos do servo do Novo Testamento, que não aparecem aqui e que nós devemos zelar por eles, por esses dois aspectos, sabendo que nós também somos servos. Nós também temos que ter uma obediência zelosa. Nós também precisamos de direção. Nós também temos que suplicar pela bondade pactual de Deus. E isso deve se expressar em algumas esferas aí do nosso tempo de serviço. E quais são essas coisas? Como servo que eu sou, eu devo expressar o meu serviço como servo. Eu devo expressar a realidade da minha condição de servo. Bom, existem duas coisinhas que eu quero destacar dentro disso, para que os irmãos guardem em seus corações, lembrando que somos servos dele. Em primeiro lugar, o servo atual, o servo de Jesus hoje, no Novo Testamento, ele deve aprender a obediência que se expressa na sujeição das paixões. Como deve ser a obediência do servo hoje? No Novo Testamento é dominante essa ideia. O servo de hoje, o servo de Deus hoje, ele deve expressar a sua postura de servo sendo obediente na área de sujeição das paixões. O que são paixões? São as inclinações pecaminosas do coração humano. Como o servo de Cristo hoje mostra obediência? O servo de Abraão lá atrás, ele prestou obediência viajando, indo até a Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaac. E o servo de Cristo, como ele expressa a sua obediência hoje? Nós aprendemos no Novo Testamento. Ele expressa a sua obediência sujeitando as suas paixões. É uma das formas como o servo de Jesus caminha. Ele sujeita, ele subjuga as suas paixões. Eu vou mostrar para vocês um texto. É um dos diversos textos que mostram isso. 1 de Pedro 1, 14 e 15. Eu vou apontar isso para vocês, porque vocês devem se perguntar, eu sou um servo, como eu posso mostrar que sou um servo? Aqui nesse texto nós aprendemos uma das ênfases que marcam a vida, uma das ênfases que marcam a vida do servo de Jesus. 1 de Pedro 1, 14 e 15, fala assim: como filhos da obediência, ou seja, como pessoas marcadas pela obediência, a obediência do servo. Como pessoas marcadas pela obediência, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como eu posso mostrar que sou um filho da obediência? Como eu posso mostrar que sou um servo hoje? Um servo semelhante àquele servo de Abraão, com a mesma postura dele, com a mesma humildade dele, com a mesma disposição dele. Muito simples. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não permita que as determinações, as inclinações do seu coração dominem você. Não permita isso. Se você fizer isso, você não vai ser um servo, você vai ser alguém desobediente, alguém que não tem nada a ver com a postura do servo que o Senhor quer que você seja. O texto diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sejam servos obedientes nesse sentido, no sentido de subjugar as inclinações da carne, as inclinações pecaminosas, as inclinações do coração.
E de que outra forma a obediência se expressa no Novo Testamento? Se expressa dessa maneira, no subjugar das paixões, e se expressa também no perdão dado aos irmãos. O perdão dado aos irmãos é uma outra forma através da qual nós obedecemos como servos que somos. Veja um exemplo disso em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Como o servo de Cristo obedece? Ele subjuga suas paixões e ele perdoa os seus irmãos. 2 Coríntios 2, versículo 5. Veja aqui o que diz o versículo 5. Fala assim, ora, 2 Coríntios 2, 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que havia um homem na igreja que causou tristeza a todos, mas aquele homem se arrependeu. E agora Paulo diz, vocês devem perdoar essa pessoa, e devem confortar essa pessoa, perdoar e confortar. Ele diz, façam isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios dele. Aqui o apóstolo Paulo fala que escreveu isso para ter certeza que os crentes são obedientes em tudo, ou seja, uma forma de obedecer como servos é por meio do perdão concedido aos irmãos. Abraão teve um servo, e esse servo foi um servo exemplar. Ele foi um servo zeloso na sua obediência. Ele foi um servo que suplicou pela bondade pactual de Deus, se recordando da aliança que havia entre Deus e Abraão. E ele suplicou, ele suplicou a Deus, suplicando por essa bondade pactual. E ele foi um servo que reconheceu a necessidade de direção. Tudo isso nós temos que ter como servos que somos. E o Novo Testamento acrescenta ainda mais. Você quer ser um servo completo? Quer ser um servo ideal? Quer ser um servo nos termos que a Bíblia aponta? Então você deve ser uma cópia desse servo de Abraão, dessas virtudes todas dele. E mais, você deve subjugar suas paixões, sendo obediente a Deus, sujeitando essas paixões e não se deixando dominar por elas. E você deve perdoar os seus irmãos, porque se você não perdoar os seus irmãos, você vai ser desobediente e o diabo vai alcançar espaço na sua vida. Muito bem, queridos. Na semana que vem, nós vamos dar sequência a essa história. Essa história, ela prossegue, vamos ver o que vai acontecer. A expectativa do servo vai se cumprir. Aquilo que ele pede vai acontecer, ele espera que uma moça apareça e diga aquelas coisas, e vai aparecer a Rebeca e vai dizer exatamente o que ele espera que a moça diga, e ele vai então enfim encontrar uma esposa para Isaac. E isso tudo vai ser maravilhoso, nós vamos nos alegrar com esse texto, porque, como eu disse no começo, esse texto é um texto que tem que ver com a nossa vida, com a nossa salvação. O modo como Deus agiu na história para trazer o Messias ao mundo, o Messias que veio aqui, morreu por nós, nos salvou, nos deu perdão de pecados e nos preparou uma herança celeste. Essa história, como eu disse no começo, é a nossa história. E nós vamos conhecê-la profundamente, com gratidão no coração, vendo o modo como Deus agiu para nos alcançar um dia na nossa miséria, no nosso pecado e na nossa perdição. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa história, pela forma como o Senhor agiu no passado, dirigindo aquele servo anônimo
para que ele encontrasse a esposa que o Senhor mesmo já havia designado. Obrigado pelo zelo, pela piedade, pela dependência, pela súplica daquele servo, porque o Senhor o moveu para realizar uma tarefa tão grande que nos afeta até hoje. E muito obrigado porque o Senhor coroou de sucesso a sua jornada e a sua missão. E o Senhor mostrou a sua bondade pactual para com Abraão, a sua fidelidade, o seu amor leal. E mostrou a esposa que o Senhor havia escolhido para ele. E por meio disso o Senhor deu continuidade à linhagem sagrada. E por meio dessa linhagem o Senhor trouxe o Messias ao mundo, que é o nosso Salvador. Muito obrigado por isso, por essa história maravilhosa que nos afetou tanto e ainda nos afeta. E pedimos que o Senhor nos dê um amor especial por ela, para que a conheçamos e nos alegremos por ela. Suplicamos que essas coisas estejam presentes na nossa vida e no nosso coração, e que por meio delas o Senhor nos dê uma semana tranquila, uma semana de paz na sua presença, abençoando todos aqueles, ó Deus, que têm se preocupado em conhecer mais ao Senhor e se enriquecer por meio da sua palavra. Pedimos por todos que o Senhor os encha de paz, de proteção, e que todos sejam servos no estilo desse servo, pessoas que obedecem com zelo, pessoas que suplicam por sua bondade pactual, recordando dela em todo o tempo, pessoas que buscam a sua direção, e mais do que isso, pessoas dispostas ao perdão dos irmãos e pessoas dispostas a sujeitar suas paixões. Ajuda-nos para que sejamos servos assim. Em nome de Jesus pedimos. Amém.